Pedimos a Deus que pelo Santo Espírito que habita em nós, nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Esse texto tem como fundamento, como base, uma promessa feita pelo rei e que cumpriu aquilo que prometeu. Nós vivemos em um mundo, irmãos, em que as pessoas vivem fazendo promessas. Nós temos conhecimento que pessoas fazem verdadeiras profissões fazendo promessas. Os políticos saem em primeiro lugar. Vamos à internet e vemos promessas de verdadeiros milagres. E tem algo muito mais perigoso. Vemos em muitas igrejas que se diz evangélicas, também fazendo promessas vazias, promessas que não se pode cumprir. E por isso nós precisamos estar atento à palavra de Deus, para podermos nos livrar das falsas promessas, mas também receber de todo o coração, receber de toda a alma, com todo o entendimento, a promessa de quem pode cumprir. Para analisarmos esse texto que lemos e observamos as figuras desse texto, nós temos que entender a história. Como eu sei que nem todos conhecem, especialmente nossos amigos, nós precisamos aqui fazer um resumo de quem eram essas pessoas. Observamos, em primeiro lugar, a figura deste homem, filho de Jonatas, consequentemente, neto do rei Saul. Este rei Saul foi o rei que perseguiu Davi com a verdadeira perseguição de morte. Mesmo Davi tendo o ajudado, tendo livrado ele de várias mortes, Saul, por ciúme, arregimentou o exército de Israel naquela época para caçar e matar Davi por todo o reino. É apenas um resumo daquilo que nós queremos que os irmãos entendam. Mesmo assim, Davi fez uma promessa. Essa promessa está lá na 1 Samuel. Nós não vamos ler porque vai tomar muito tempo, mas eu também vou resumir aqui. A promessa que Davi fez ao pai desta figura chamada Mefibosete. Indo para a guerra, para defender Davi, o pai de Mefibosete, Jonatas, disse: se eu morrer, eu peço-te que jures diante de mim, que protejas e hajas com bondade com a minha família. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 20, a partir do verso 14, mais ou menos. Os irmãos querendo, os amigos constatar, só é ler em casa, porque não dá tempo a gente ler tudo aqui, que é longa a história. Meus irmãos, naquela época, Saul foi à guerra, Jonatas foi à guerra, e os dois morreram. A família de Jonatas e a família de Saul foram dispersas, porque existia na época a lei em que quando um rei era derrotado e o outro assumia, o que assumia liquidava, matava todos da família para evitar concorrência. Assim que a família
de Saul e de Jonatas soube que eles dois tinham morrido, eles saíram em desespero, fugindo. O texto diz que esse rapaz, Mefibosete, era aleijado das duas pernas. No capítulo 4 também de 2 Samuel está este relato. Esse rapaz ficou aleijado porque na pressa de correr para não ser morto, essa criança caiu do braço da pessoa que levava ela às carreiras. E na queda, essa criança quebrou as duas pernas. Mefibosete foi levado para uma terra distante, para que ninguém o encontrasse, porque ele era o principal que deveria morrer, porque era herdeiro do trono. Ele foi levado para esta cidade, esta região chamada Lodebar. E por que ele foi levado para lá? Porque era uma região que poucos iam para aquele lugar, porque Lodebar significa lugar seco, um lugar de deserto, um lugar de fome, um lugar em que o sofrimento era muito grande, poucos iam para lá. E essa criança cresceu com esse medo, com esse terror, medo dos antigos inimigos do avô e do pai, os amalequitas, medo dos soldados de Davi, pensando ele que Davi iria matá-los, escondido de tudo e de todos. E de repente, passaram-se os anos, ele vê os soldados chegar na sua porta e dizer: o rei está te chamando. Eu imagino como ficou o sentimento, o coração desse rapaz. Obviamente ele pensou: chegou meu fim, agora não tenho mais para onde correr. Mas, irmãos, quando um homem obedece a Deus, quando um homem, seja ele pequeno, seja ele rei, ele é temente a Deus, ele cumpre aquilo que diz. E aí nós vemos o primeiro versículo do texto que lemos, de 1 Samuel 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Nesse momento, Davi não precisava cumprir essa promessa mais. Ao contrário, a orientação dele, os conselheiros dele diziam: não, é para você liquidar toda a concorrência. E esse menino é herdeiro do trono. Mas um homem obediente a Deus não age segundo os conselhos dos ímpios, diz o salmista. Ele age segundo a orientação de Deus. Ele tinha dado sua palavra, ele tinha confirmado diante do pai dessa criança que usaria de misericórdia, e ele foi exatamente o que ele fez. Mesmo sendo isento de cumprir, mas ele cumpriu, meus irmãos, aquilo que prometeram. E ele disse àquela criança: não temas. Agora aquele rapaz, né? Não temas, porque eu mandei te chamar para agir de bondade contigo. Vou te restituir tudo que tu perdeste, tudo que era do teu avô, do teu pai, tu agora irás herdar. E nós vemos aqui no verso 8 que ele deu a ordem aos seus servos: vai e entrega tudo que era de Saul a Mefibosete. Ora, meus irmãos, meus amigos, nós aprendemos aqui lições grandiosas. Em primeiro lugar, nós aprendemos a lição de que o homem de Deus, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e cumprir aquilo que prometeu. Em segundo lugar, nós vemos aqui um homem
que sabe o que é perdoar. Davi foi perseguido, maltratado, humilhado, precisou sair do país, às carreiras, pelo avô desse rapaz. Mas ele não guardou esse rancor. Ele não guardou isso para se vingar depois. E quando a gente aplica isso para os dias de hoje no nosso coração, nós vemos em nós mesmos a ira se revelar, a vontade de vingança se revelar, às vezes porque a gente sabe que alguém falou de nós. Pelo simples fato de alguém falar alguma coisa que a gente não gosta, a gente já fica enraivecido. E por outras tantas coisas. Veja que Davi perdoou um homem que o tinha como inimigo de morte, que queria tirar sua vida. Mas ele não teve esse rancor no coração, porque era um homem de Deus. E hoje nós vemos as pessoas por tão pouco, e mesmo que seja muito, mas nós precisamos aprender essa lição, irmãos. Nós somos filhos de Deus, filhos do Rei Altíssimo, filho daquele que morreu, que mandou seu filho para morrer por nós, para nos dar uma ordem de perdoar aquele que nos ofende. E a ordem é: se você perdoar apenas o que faz o bem a você, você não fez nada, mas perdoa mesmo aquele que te faz o mal. Esta lição nós precisamos aprender para poder dar um testemunho, e é isso que Davi fez aqui. Porque, meus irmãos, meus amigos, não tem uma só letra, não tem uma só vírgula ou ponto da palavra de Deus que não tenha um objetivo. E o objetivo é fazer com que nós, filhos de Deus, homens, humanos, volte para obedecer a Deus como Ele manda. E semelhantemente ao cumprimento que Davi fez essa promessa, nós temos a história de um outro rei. Um rei superior a Davi. Um rei que foi enviado e que fez grandes e maravilhosas e ricas promessas para o ser humano, para a humanidade. Este rei veio à terra e fez grandes promessas e ensinamentos. Nós estamos falando do Rei Jesus, enviado por Deus com o objetivo de livrar a humanidade da maldade do inimigo dele. Mas nós precisamos, irmãos, entender as características desse rei, as características de Jesus. Não, desculpem. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, no livro de Hebreus, no capítulo 2, vamos ler o versículo 17. Nós vamos entender a mensagem do Espírito Santo para a gente compreender por que nós devemos confiar, crer, receber, aceitar as promessas que nós vamos relatar aqui, feitas pelo Rei Jesus. Em primeiro lugar, verso 17 diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelo pecado do povo. Pois, verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer todos que são tentados. A característica de Jesus só podia ser essa, para poder ele cumprir o que diz Atos 4:12, para ser o único mediador entre nós e Deus.
Ele precisava ser Deus, como é ao mesmo tempo homem. E por isso que o Espírito Santo escreve aqui para o nosso entendimento. Era necessário, convinha, que em todas as coisas ele fosse semelhante a nós. Foi ensinado aqui pelo pastor Genival uma vez, aquele texto que diz que os anjos anelaram pregar o evangelho para os humanos. Eles desejaram. E dizia o pastor naquela época, sabe por que Deus não permitiu? Porque a santidade de Deus, ela é tão grande diante dos homens. Porque a bondade de Deus é tão grande diante dos homens, que se os anjos chegassem para um de nós, pregassem o evangelho, e a pessoa rejeitasse, o anjo fulminava ele na hora, porque na compreensão de um anjo, por não ser humano, ele não entenderia alguém rejeitar a bondade de Deus para si próprio. E por isso que Deus providenciou seu Filho, a nossa semelhança, para poder mediar entre Deus, para poder ser o nosso advogado, para poder interceder por mim e por você, que apesar de crente continuamos pecando, para que Deus pudesse continuar a ter misericórdia de nós. Foi necessário Jesus vir como homem, para entender a nossa fraqueza e poder aí interceder a Deus por ela. Porque a segunda característica que diz aqui esse texto é que ele se tornasse semelhante a nós para poder ser misericordioso. E o profeta já dizia que a misericórdia de Deus é a causa porque Deus ainda não fulminou a humanidade. Se não fosse essa característica, meus irmãos, da misericórdia de Deus, nós todos estávamos irremediavelmente perdidos, sem chance nenhuma. E a última característica daqui, que a Bíblia fala, que o Espírito Santo nos ensina, é que Ele é perfeitamente fiel naquilo que Ele fala. É o Rei fiel, para poder cumprir aquilo que Ele prometeu. Aí nós podemos abrir a Bíblia no livro ainda de Hebreus, no capítulo 10 e 23, Hebreus, no capítulo 10, verso 23, e observarmos esse testemunho. Ele diz o seguinte: guardemos, observe bem, meus irmãos e amigos, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez essa promessa é fiel. Podemos ter outro testemunho no livro de Paulo, testemunhando a Tito. Abra aí sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo dando testemunho da fidelidade de Deus. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a misericórdia, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E o que nos choca, o que nos deixa abismado, é nós vermos que a humanidade acredita em tudo que é mentira, em todas as promessas fictícias, mentirosas, mas não creem para receber a essas tão ricas e grandiosas promessas que o Senhor Deus mandou Jesus aqui para cumprir e fazer. Ó, meus irmãos, é de a gente ficar triste, porque eu disse aqui que este rei que veio do céu, ele é superior em tudo a Davi, e ele prova isto, que ele é superior a Davi. Sabe por quê?
Porque suas promessas têm um selo. E o selo da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é feita com sangue. Nos tempos antigos, quando uma autoridade precisava mandar um documento sério para alguém, ele tinha que usar o seu selo, carimbava aquele envelope, aquele documento, e aquilo era tido como verdade. Jesus veio e selou suas promessas com seu próprio sangue. Veja essas palavras saídas da boca de Jesus. Mateus 26, 27 e 28. Livro de Mateus, abra com calma a sua Bíblia, mas observe essas promessas. Não é Mateus, irmãos, desculpa, é Marcos. Marcos, aliás, é Mateus mesmo, eu estou enganado aqui. Mateus 26, 27 e 28. Diz o seguinte: e a seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. As promessas que o nosso Salvador fez, ele disse, elas são seladas com o meu sangue, o sangue que eu vou derramar para cumprir aquilo que foi prometido pelo Pai. Mas os homens preferem acreditar em tudo que é deste mundo, mas não acreditam em tão grande e maravilhosa promessa. E sabendo disso, irmãos, conhecendo esta verdade, o apóstolo Paulo dá um testemunho que mostra, que nos esclarece a respeito das promessas de Deus. Romanos, verso 8. Abra sua Bíblia também, acompanhe conosco. Romanos 8, aliás, Romanos 5, 8. Seis a 9, Romanos 5, 6 a 9, diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado com o selo do sangue de Deus, de Jesus, seremos por ele salvos da ira. O apóstolo Paulo, ele esclarece a nós o que foi que Deus fez por nós e de que maneira ele cumpriu suas promessas. Ele diz, ele cumpriu a promessa, ele derramou seu sangue para quando vocês ainda são pecadores, e sendo pecadores eram inimigos de Deus, mas Deus prova, Deus testifica, Deus mostra que é fiel, que é verdadeiro, e mandou Jesus morrer por essa humanidade tão perdida, tão afastada, tão rebelde contra seu Filho. Isso precisa ter lição para mim, e especialmente para você, meu amigo. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus e ainda rejeita? Quantas vezes você continua sendo rebelde, não perdoando, não recebendo Jesus, não aceitando o seu sacrifício, não encontrando fidelidade nas suas palavras? Ai, meus irmãos e amigos, esta é a maior garantia que Deus deu à humanidade, de seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas você pode perguntar, mas o que foi que ele prometeu de tão sério?
de tão grande, que precisou morrer. O que nós vamos ler agora, preste atenção, porque dela depende a sua vida futura. Dela depende você viver com Deus ou morrer e ir para a perdição. E, em primeiro lugar, Ele prometeu estar conosco, nos guiar, nos orientar, nos livrar. Isto Ele prometeu em Mateus 28 e 20, texto que nós conhecemos de cor salteado. Ele mandou os seus discípulos, mandou a cada um de nós que recebemos Jesus como Salvador de suas vidas, ir por todo o mundo, anunciar essas verdades, a fidelidade dEle, anunciar a morte do seu Filho. E Ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo, terá a vida. Em João 10, observe sua Bíblia, em João 10, Ele prometeu, 28 e 29, veja essas grandes promessas saídas da boca do nosso Salvador, saídas da boca daquele que morreu por mim e por você. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará de minha mão. Misericórdia. Aquilo, verso 29, que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Essa é a primeira promessa que Ele fez. Nos dá a vida eterna e está conosco todos os dias da nossa vida. Nos acompanhar, mesmo nas nossas fraquezas, nós temos a certeza de ter Jesus nos acompanhando, nos orientando, nos livrando do mal. Ai, meus irmãos, e não para por aí. Jesus também prometeu vir nos buscar, vir outra vez aqui para nos buscar. Textos que são tão conhecidos, promessa que todos os crentes têm na mente. E Ele diz lá em João ainda 14, versos de 1 a 3. Só é os amigos abrir sua Bíblia para acompanhar e ver, não o que eu estou dizendo, mas aquilo que o Senhor, com sua boca santa, fiel e maravilhosa, disse, prometeu para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, vou preparar lugar. Aí Ele promete: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou. Estejais cada um de vós, estejais vós também. A igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada pelo seu sangue, está guardada na mão de Deus, está guardada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa morada celeste está prometida e guardada para os seus santos que recebem Jesus como Salvador de suas vidas. E por fim, irmãos, só não se alegra com isso quem não tem Jesus como Salvador. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, 2. Que ele diz assim: o Espírito Santo revelando a nós a grandeza de Deus, a graciosa, maravilhosa promessa de Deus. Ele diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis a morada de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, o que é que você quer mais da parte de Deus? Meus amigos, o que é que você deseja mais da parte de Deus? Que você não se rende a esse feito maravilhoso, que você não se rende e recebe essas promessas para si, promessas de Jesus estar com você todos os dias de sua vida, promessa de livramento, promessa de que ninguém pode te tirar da graça de Deus, promessa que Jesus vem nos buscar, promessa que vamos ter uma morada para sempre com Deus. É incompreensível você não aceitar e não receber essas verdades, feita por um Deus fiel que não pode mentir. Agora tem algo, meus irmãos, que talvez você pudesse perguntar a mim: por que Jesus prometeu tudo isso? Por que ele veio ao mundo? E só tem um versículo, e basta um para ser explicado. João 3,16 diz que foi por amor, foi porque Deus ama estar conosco, foi porque Deus fez tudo isso para poder nos receber novamente em santidade nos céus, porque seu amor foi de tal maneira a ponto dele sacrificar seu filho, para derramar seu sangue, para nos dar essa graça maravilhosa, essa promessa inefável de vivermos para sempre com o Senhor. Nós não podemos, meus irmãos e meus amigos, rejeitar tamanha graça. E qual é a exigência que ele faz? A exigência que ele faz é só uma. Veja aí Marcos 16, 15 e 16. Evangelho de Marcos 16, 15 e 16, ele diz o seguinte: e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Só essa exigência. Quem crê, quem receber Jesus como verdade, quem crê que ele morreu e nos deu a vida eterna, aí você vai parar de dizer: quando eu morrer, Deus que me bote num bom lugar, ou Deus faça de mim o que quiser. Isso não é crer. Crer é você saber que é miserável, pobre, cego e nu, mas saber que Deus teve misericórdia e que pelo sangue de Jesus prometeu a vida eterna. Isso é crer. Agora, meus irmãos, outro texto que nos faz entender perfeitamente, só quem não quer, esse amor de Deus, é João 5,24, tão conhecido. Jesus disse esta promessa, fez essa promessa com uma ressalva, mostrando que ela só vai fazer efeito aquele que recebe ele na verdade. E para isso ele repetiu 2 vezes: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Só quem não tem nenhum apreço pelas coisas de Deus é que rejeita uma promessa dessa. A grande promessa da Bíblia, e para mim só precisava esta, para que a humanidade pudesse correr e se curvar aos pés de Jesus. Porém, meus amados irmãos, e especialmente você, meu amigo, preste bem atenção agora, porque a palavra de Deus ela é fiel, mas ela é fiel no amor e ela é fiel na justiça. Observe o texto que lemos agora mesmo, Marcos
16. Quem crê e for batizado, a promessa é que será salvo. Porém, quem rejeita, quem não crê, qual é a promessa? Será condenado. Isso é sério. Do mesmo jeito que nós temos que receber a palavra de Deus como verdade no amor, Ele enviou a nós a pregar que sua palavra também é fiel na justiça. Aquele que recebe vida eterna, promessa de Deus. Aquele que rejeita, condenação eterna, também promessa e justiça de Deus. E isto nós podemos observar por que ele age dessa maneira. É só você ir agora ao livro de João, no capítulo 3, e o verso 18. 3 e 18. Observe por que ele age com justiça. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. E por quê? Porquanto não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, vocês, mesmos amigos, sabem do que aconteceu com nossos primeiros pais. Deus deu a eles apenas uma ordem: não comam desse fruto, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Eles deram ouvido à mentira, ao inimigo de Deus, e a justiça foi feita. Comeram e morreram. E o apóstolo Paulo em Romanos diz que a morte entrou por um homem, Adão. E essa morte, este pecado, passou a todos os homens. Não brinque com a justiça de Deus, porque ela virá. Ela virá ou cedo ou tarde, mas ela virá. E um dia nós nos encontraremos com este rei tão bondoso, mas também tão justo. Meus irmãos e meus amigos, vocês entenderam bem a história que lemos aqui de Mefisebete. Quem era Mefisebete? Ele mesmo dá relato. Aliás, o servo de Davi disse: existe um filho de Jonatã, é um aleijado. Isso quer dizer, nada merece. Precisa tu te preocupar com ele não, rei. É um aleijado, mora lá na terra seca. O próprio Mefisebete chegou diante do rei e disse: por que, rei? Tu olhasse para mim que eu não passo de um cão? Mas aquele rei, mesmo sendo humano, mas era obediente a Deus, mesmo sabendo que Mefisebete não passava de um foragido, ele usou de misericórdia. Analise, meu amado irmão, aplique isso para você. Se um homem que é mau, que é ruim, ele fez o que era bom por amor a Deus e usou da bondade de Deus para com aquele rapaz, será que o nosso Deus, que mandou seu filho, ele não vai cumprir a sua promessa para nós? A ponto de você rejeitar e não receber essa fidelidade de Deus como verdade em sua vida? Oh, meus amados irmãos, está escrito na palavra de Deus que Jesus, que nosso Pai, Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu. Abra sua Bíblia aí em Isaías 49:15. Leia com calma, observe aí Isaías, no livro de Isaías. É o próprio Deus testificando dele mesmo. Isaías
49, verso 15. Olha como ele é claro nesse texto, como o nosso Deus usa uma linguagem que todos possam compreender. Ele diz: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho? Muito difícil. Uma mãe esquecer seu filho é muito difícil. Embora que existe ainda mulheres que façam isso. E Deus diz: acaso pode uma mulher esquecer seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho e do filho do seu ventre? Mas ele diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, diz Deus, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Promessas do nosso Deus eterno e poderoso. Oh, meus amados irmãos, assim como Davi não se esqueceu da promessa que fez a um amigo, jamais Jesus, jamais nosso Deus esquecerá das que fez para nós. Assim como Davi disse a Mefibosete que ele estaria sempre à sua mesa, Jesus prometeu estar comigo. E ele diz lá em Apocalipse: aquele que abrir seu coração, aquele que abrir a porta da sua casa, que eu estou batendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Assim como Davi cumpriu, muito mais o Senhor Jesus cumprirá a promessa que nos fez. Assim como Davi restituiu tudo que ele tinha perdido, no verso 7, Davi diz: restitui tudo que foi da sua família, tudo que foi do seu avô, dá a ele. Assim também o nosso Deus nos restituirá tudo que nós perdemos na queda do pecado. Paulo testifica disso em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, entendendo, verso 52, entendendo esta mensagem, ele relata, ele testifica, ele nos lembra para que a gente saiba que a promessa de Deus é verdadeira. E ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Assim como antes da queda o homem era incorruptível, assim como antes da queda o homem vivia no estado de santidade, Deus vai restaurar a nossa santidade no reino eterno. E o apóstolo João, em 1 João, no capítulo 3 e o verso 2, ele também testifica: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Promessa do Rei eterno, poderoso, fiel e que não pode mentir. Receba-o como Salvador de sua vida. Nós que somos crentes, nos edifiquemos ainda mais para viver uma vida de santidade diante de Deus, nos ajudando, nos perdoando, orientando um ao outro, tendo misericórdia um do outro, ao invés de apontar pecado, ao invés de condenar. Vamos ter misericórdia um do outro, as características de Jesus Cristo, que o mundo possa ver em nós. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.